Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num livro com um título que, olha, é um soco no estômago. Deixe de ser pobre, do Eduardo Feldberg. É um chamado direto, né? Sem rodeios. Totalmente. E o subtítulo já diz tudo. Os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeira. O autor, para quem não conhece, é o criador do canal Primo Pobre, que assim virou um fenômeno no Brasil, justamente por falar de finanças de um jeito que todo mundo entende. Exato. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa, sabe? Ir além do resumo e extrair a essência, os conselhos mais práticos que ele dá. E essa essência já começa assim na primeira página. A filosofia dele é muito clara. A transformação financeira só acontece com duas condições. Quais seriam? A primeira é: você tem que acreditar que é possível. Ele é muito direto nisso. Diz que se a pessoa já começa a ler duvidando, é melhor nem continuar. Jogou dinheiro fora. Exatamente. E a segunda, que talvez seja o mais importante, é que conhecimento sem ação não serve para nada. Ele até cita o exemplo de Os Segredos da Mente Milionária. Ah, um clássico. Um clássico que milhões de pessoas leram e continuam pobres, porque leram como se fosse um romance, sabe? E não um manual de instruções. O tom do livro é todo esse. Um realismo pé no chão, focado no que ele chama de o óbvio que é ignorado. E esse óbvio começa com uma pergunta fundamental. Por que enriquecer? Porque sem um porquê muito forte, qualquer plano vai por água abaixo na primeira dificuldade, né? Com certeza. E ele lista 4 motivos que são muito práticos. O primeiro é qualidade de vida. Mas não é sobre ostentar, é sobre conforto, é ter uma casa legal, poder viajar com a família e, como ele mesmo diz, comer churrasco e açaí sem medo da fatura do cartão. É sobre ter paz, né? Isso, paz. O segundo motivo, que eu acho um grande diferencial, é a generosidade. Ele vê o dinheiro como uma ferramenta para ajudar os outros. E isso muda completamente a perspectiva da busca por dinheiro. Tira aquele peso do egoísmo, sabe? Sim, ele fala que é um propósito dele e da esposa. Quanto mais a nossa renda aumentar, mais generosos seremos. É muito poderoso. Nossa, muito. O terceiro motivo é a liberdade financeira. E a definição dele é genial. Não é sobre não trabalhar. Não, de forma alguma. É sobre poder escolher. Escolher com o que, onde, quando e o principal, com quem você trabalha. É não ter que aturar um chefe horrível só por causa do boleto no fim do mês. É ser dono do próprio tempo. Isso não tem preço. E por último, o quarto motivo, que é um verdadeiro balde de água fria. Aposentadoria digna. Ele traz um dado do Brasil que é, assim, assustador. Qual é o dado? De cada 3 aposentados pelo INSS, 2 recebem só um salário mínimo. Nossa, é muito baixo. Ou seja, a maioria das pessoas chega na velhice numa situação muito vulnerável. A mensagem é: se você não correr atrás, ninguém vai garantir um futuro tranquilo para você. E quando a gente junta esses 4 pontos, a busca por dinheiro ganha um propósito real, né? Deixa de ser só um número na conta. Vira sobre a família, sobre liberdade, sobre ajudar, sobre o futuro. Perfeito. Com isso em mente, fica até mais fácil dizer não para um gasto desnecessário hoje. Com certeza. Você não está se privando, está investindo num desses sonhos. É uma escolha, não uma punição. Então, com os porquês definidos, ele parte para o como, e o argumento central dele é uma virada de chave para muita gente. O problema não é o quanto você ganha. Ah, essa parte é ótima. É como você administra. Ele conta a história de um cirurgião plástico que ganhava mais de R$30 mil por mês e vivia afogado em dívidas. Ela é exemplo perfeito do caos. O médico estava, nas palavras dele, totalmente perdido. Não sabia para onde o dinheiro ia, não sabia quanto devia, nada. Prova que salário alto sem organização não adianta nada. Só leva dívidas mais caras. E aí ele contrasta com a vida dele mesmo em 2020. A renda da família era de R$5 mil. E com isso eles viviam bem, viajavam e ainda pagavam apartamento. A diferença? Organização. E essa organização começa com o que ele chama de diagnóstico. É o primeiro passo prático. Exato. Antes de qualquer tratamento, o médico precisa saber o que você tem.
E a ferramenta que ele propõe não é nada complicada. É uma planilha simples ou até um caderno. Simples mesmo. Simples. De um lado, tudo que entra, as receitas. Do outro, o que sai, as despesas. E aqui tem um ponto crucial. A divisão dos gastos. Isso. Ele separa em gastos essenciais, que é o que você precisa para sobreviver, tipo aluguel e comida, e os gastos supérfluos, que são os desejos, como o streaming, jantar fora. O que eu gosto é que ele tira o peso da perfeição. Ele fala, você não precisa anotar até o chiclete. A ideia não é virar uma neurose. Não mesmo. É só para você ter clareza, um raio-x de para onde o seu dinheiro está indo. Identificar os grandes ralos, sabe? E com esse raio-x em mãos, o livro começa a construir as soluções, os pilares da riqueza. Exatamente. E o primeiro pilar, a base de tudo, é a reserva de emergência. Que ele chama de o melhor antídoto contra o ciclo da desgraça. O nome é perfeito. É perfeito. Porque é aquele dinheiro separado, só para apagar incêndio, sabe? O pneu fura, a geladeira queima, coisas que vão acontecer. Não é se, é quando. E sem essa reserva, um imprevisto vira dívida no cartão de crédito com juros absurdos e aí já era. Vira uma bola de neve. Mas aquele valor ideal que ele fala de 6 meses de custo de vida pode assustar um pouco quem está começando, né? Juntar, sei lá, 15, 20 mil reais parece impossível. E é aí que está a genialidade do método. Ele sabe disso. Por isso ele propõe uma meta inicial muito mais acessível. Junte pelo menos 3 mil reais. 3 mil? Bem mais palpável. Muito. E ele argumenta que só de ter esses 3 mil guardados, você já fica numa posição de segurança muito maior que a da maioria dos brasileiros. Um problema no carro não vira uma catástrofe. Você só usa o dinheiro e depois repõe. Exato. E o maior benefício é psicológico. É a paz de espírito. É poder dormir à noite sem aquela angústia do e se? Certo. Com essa paz construída, qual o próximo passo? Porque só a reserva não enriquece, ela só protege. Perfeito. E agora vem a parte que talvez seja a mais polêmica do livro. O segundo pilar é aumentar a renda. Assim, a resposta dele para quem diz meu salário não dá é bem direta. É um soco. Você precisa trabalhar mais. É uma fala dura, né? Muita gente já se sente no limite. Não sou um pouco insensível? Essa é a primeira reação, e é uma pergunta justa. Mas o ponto dele, que é a virada de chave, é a ideia do esforço temporário. O que seria isso? Não é para você trabalhar 16 horas por dia para sempre. É um sacrifício com foco, com intensidade e principalmente com data para acabar. Ele usa a própria vida como exemplo. Conta essa história. Ele fala de 2021, o ano do cão. A rotina era brutal. Ele trabalhava em horário comercial, chegava em casa e criava conteúdo para os canais até 3, 4 da manhã. Nossa. E ainda tinha uma banda de casamento nos fins de semana. Foi insano. Mas foi por um período. O resultado: ele e a esposa quitaram o apartamento. A ideia é: sacrifique-se brutalmente por um ano e meio. É uma proposta com começo, meio e fim. Faz sentido. É um sprint, não uma maratona sem fim. E com a reserva feita e a renda subindo, chegamos ao terceiro pilar: investir. A árvore que dá dinheiro, como ele diz. E ele usa a famosa citação do Warren Buffett: se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você trabalhará até morrer. É forte. E o foco dele aqui é em desmistificar. Ele conta que achava que não sabia fazer arroz. Até o dia que precisou, foi lá e fez. Com investimento é a mesma coisa. O medo paralisa. O único jeito é começar, mesmo que seja com 5, 10 reais. E a ordem é sempre essa, né? Primeiro reserva, depois investimento. Sempre. A reserva precisa estar num lugar seguro, que você possa sacar a qualquer momento. Depois, o que sobrar, aí sim vai para investimentos que buscam crescer. E ele explica o que é investir de um jeito muito simples. Simples e poderoso. Basicamente, é você emprestar seu dinheiro para bancos ou para o governo e receber juros por isso. É uma inversão total de papéis. Em vez de você ser o devedor que paga juros, você vira o credor que recebe. De devedor a credor. Gostei disso. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Então, com esses 3 pilares de pé, o caminho parece traçado.
Mas aí ele fala das armadilhas, dos comportamentos que derrubam tudo. E a principal delas é a ostentação. A frase dele sobre isso é um tapa na cara. As pessoas pobres só começam a ficar ricas quando param de viver como se já fossem ricas. Uau! Ele cria a figura do dublê de rico. É a pessoa com o celular do ano, a roupa de marca, o carro financiado, mas que não tem R$ 1 de patrimônio. Se for demitida amanhã, quebra. É a diferença entre parecer rico e ser rico. Exatamente. A riqueza de verdade é o que não se vê. É o dinheiro investido, o patrimônio construído. A ostentação é só uma necessidade de validação dos outros que te mantém presa na corrida dos ratos. Para deixar isso bem claro, ele cria 3 perfis de personalidade financeira. E os nomes são ótimos. O primeiro é o Mukirana. O Mukirana é o extremo da avareza. Acumula dinheiro por acumular, mas vive uma vida miserável, com medo de gastar. O dinheiro para ele é um fim, não um meio. E no outro extremo, o jumento. O jumento todo mundo conhece um. É quem recebe o salário na sexta e na segunda já não tem mais nada. Só a fatura do cartão para pagar. Exato. Gasta tudo que tem e o que não tem com prazeres imediatos e para impressionar os outros. É o dublê de rico na sua essência. E entre os dois, o caminho do meio. O perfil econômico. O equilíbrio. O econômico vê o dinheiro como uma ferramenta. Ele aproveita a vida hoje, com sabedoria, mas também constrói o futuro. Não é sobre não gastar, é sobre gastar bem. É a inteligência financeira em ação. Então, resumindo a jornada toda, começa com uma mudança de mentalidade, definindo seus porquês. Isso. Depois, um diagnóstico honesto da sua situação. Daí, você constrói os pilares. Reserva, para ter paz, renda extra com esforço focado e, finalmente, os primeiros investimentos. E durante todo esse caminho, ficar de olho para não cair na armadilha da ostentação e buscar sempre esse equilíbrio do perfil econômico. É um mapa bem claro, né? Muito. A grande força do livro é essa. Ele descomplica o que parece complicado. A mensagem final é que a independência financeira não é um evento, tipo ganhar na loteria. É um processo, construído com disciplina, trabalho e milhares de pequenas escolhas conscientes todo dia. Para a gente fechar, ele deixa uma reflexão final que volta lá no começo, na questão da generosidade. Ele diz que generosidade não é para quando você for rico, é para agora. Interessante. Ele diz, e eu cito, aquele que não é liberal com o que tem, simplesmente engana-se a si mesmo quando pensa que seria liberal se tivesse mais. É uma frase forte e que nos deixa com um pensamento final. Se o objetivo da riqueza é ter qualidade de vida, liberdade e poder ajudar, como será que a prática da generosidade, desde o começo, mesmo com pouco, poderia, redefinir o que significa ser rico ao longo dessa jornada? Gostou da resenha do livro? Para a aquisição do livro, o link está na descrição do vídeo.